Então, nós vamos retomando aqui nossas aulas de SUS, hoje vai ser a aula 2, né? E a gente começou a falar, antes de super MBOs ainda, para a gente fazer uma varredura da supersimetria global em 2 e 3 dimensões. Tem um curso no Professor Global, de tempos atrás, eu não sei se é de 2011 ou 2012, que eu dei de SUS só em 3 dimensões, porque tinha um pessoal aqui que estava fazendo tese, brotado do grupo, e precisava dos insights sobre SUS em 3D. Então, eu não sei em que ano, se foi 2011 ou 2012, mas está no Professor Global 2011 ou 2012. Está no Professor Global. Um curso de SUSE. Foram, acho que umas 8 aulas, talvez, SUSE em 3D. Foi alguma coisa como 8 aulas. Então, se alguém quiser, assim, pegar para alguma referência, claro que não é, sem dúvida, o melhor lugar para o cara aprender formalmente. Mas, assim, eu dou todas as dicas, assim, para o cara trabalhar a álgebra, as visões, né, em termos de Just-Science, faz esse SUSE em 3D. Eu chego a fazer teoria de Cage, tudo. Então, só para lembrar que essas discussões nossas aqui podem ser complementadas aqui. Mas agora, um material muito bom que tem sobre supersimetria em 3D, um material muito bom que tem sobre supersimetria em 3D, que eu gosto muito, é o livro do Grisaro Gates. Gates, Grisaro, Ziegler, Gates, Grisaro, é o 1001 Lessons, né? Então, esse livro aqui, né? 1000 Lessons, né? Supersymmetry. Esse livro, eu acho que está na rede, eu acho que ele é disponibilizado na rede. É interessante que esse livro ele é de 82, e nessa época não se falava de supersimetria em 3 dimensões. O Gates, quando esteve lá em Trieste, no curso de verão, ele levou o livro ainda em forma de, vamos dizer assim, de brochura, né? E falou, nós vamos colocar, até se desculpando, nós vamos colocar um capítulo de 3 dimensões só para dar um aquecimento para a supersimetria em 4D. Só que logo um ano depois que o livro saiu, estourou Charles Simons, tudo. Então, esse capítulo dele está muito bom. É o capítulo 1 desse livro. Não sei se é o capítulo de introdução, mas é o capítulo 1. É o capítulo, vamos dizer, é o capítulo inicial. Capítulo inicial sobre SUSE em 3D. Então está muito bom lá. Quem quiser então fazer uma formalização, eles desenvolvem métodos. Todo livro se baseia muito na técnica de superespaço e supercampo, e eles fazem isso muito bem. Nesse capítulo inicial do livro, só SUSE em 3D. Eles mostram Charles Simons, inclusive, porque o artigo de Charles Simons, né, já tinha saído de campo de gauge, né, topologicamente massivo, já tinha sido o artigo de 81, do Schoenfeld. E aí, esses artigos já tinham saído, já tinha saído também o artigo de 81, 82 do Grisaro e Templeton, e o Jacquier, né? Deser, Jacquier e Templeton, tinha já feito o trabalho deles de Charles Simons, 3 dimensões, né? Em 81, e aí esse capítulo aqui já pega essa ideia de Charles Simons. Então esse livro está muito bom, tá? Vocês podem consultar, quem quiser, especificamente supersimetria em 3D. É o lugar mais completo que tem. Eles têm convenções próprias, mas as convenções deles são muito boas. Eu gosto daquelas convenções que estão muito claras, né? Eles estabelecem de uma maneira muito assim, lógica, não é uma convenção muito fora de compreensão, é uma convenção boa de se compreender e ela é rápida. Então, vale a pena olhar esse material. Bom, então vamos voltar aqui. Nós estamos falando da supersimetria em 2 dimensões, tínhamos introduzido, então, a ideia do superespaço. Quando a gente fala 3D, é sempre na dimensão de um tempo e 2 espaços, né? E tínhamos o Spinor de Majorana, a coordenada grassmanniana era o Spinor de Majorana. Eu estava olhando o caderno ali do
Rodrigo, eu vi que na aula passada eu cheguei a introduzir, a gente botou lá as convenções, então nós estamos trabalhando com as matrizes gama na representação de Majorana, portanto o nosso espelor de Majorana já sai real, e aí tem um detalhe, só que eu não coloquei, nós estamos em 2D, que pode ser interessante, que é o seguinte, que foi bastante popular nos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90, que são as supersimetrias heteróticas, vamos falar o que é. E elas são particularidades de duas dimensões, supersimetrias heteróticas. Que elas apareceram, elas são heteróticas porque elas foram formuladas, né? Apareceu um tipo dessa supersimetria na formulação das supercordas heteróticas do pessoal de Princeton. E aí se desenvolveu todo um estudo de vamos ver, opa, tudo bem? Um aspecto particular da supersimetria em duas dimensões. Vamos ver qual é. Em duas dimensões, né, nós estamos trabalhando com os pinores de Majorana. Mas em duas dimensões nós temos a matriz de quiralidade das duas dimensões, que é a matriz gama 3, né? Que é a nossa matriz aqui de quiralidade. Então, quer dizer, a matriz de quiralidade é gama 3. A matriz gama 3 ela é dada, no nosso caso aqui, se não me engano, ela era gama 0, gama 1. Se nós elevarmos gama 0 e gama 1 ao quadrado, o gama 0 e o gama 1 anticomutam, então aqui fica gama 0 e gama 1, deve ter um sinal menos. Gama 0 ao quadrado faz 1, gama 1 ao quadrado faz menos 1, então essa matriz definida sem o i, ela tem quadrado igual a 1. Então ela tem quadrado igual a 1, então é uma boa matriz, né, de quiralidade. Ela anticomuta com todo mundo. Tá? Então, e ela tinha aquela propriedade, se eu não me engano, que C, gama 3 transposto, C é menos 1. Rodrigo, você pode consultar na aula passada se a gente viu essa propriedade para a matriz de gama 3? C, gama 3 transposto, se é gama 3, né? Tem impressão? Vai dar menos gama 0, gama 1. O gama 3 é menos gama 0, C, gama 1. gama 3 transposto, C inverso de C igual a C, gama 1 transposto, gama 0 transposto, inverso de C, tá? Gama 1, gama 0, igual a menos gama 0, gama 1. Volta gama 0, gama 3. Dá um sinal mais aqui? Tá legal. Porque isso é importante para a definição. Então, o que nós podemos fazer em 3 dimensões? Quer dizer, em 4 dimensões não é possível colocar conjuntamente as condições de Majorana, pegar um espinor que seja Majorana e que seja ao mesmo tempo válido, né? Tipo, gama 5 igual a mais ou menos θ. Se eu pegar um espinor que seja Majorana e válido em 4D, ele é automaticamente trivial, identicamente zero. As duas condições juntas não. Então só pode definir Majorana ou pode definir válido, mas não Majorana válido. Em 2 dimensões, vamos ver se a gente pode fazer. Então a nossa ideia é que temos um espinor que seja, agora vamos para umas 2 dele. E isso é que é importante para as supersimetrias heteróticas. Perdão, 1 mais 1 dele. Então a gente já sabe, 1 mais 1 dele a gente pode definir a matriz de quiralidade. Então nós vamos pegar um espinor que seja de Majorana. Então, igual a θ. E vamos dizer que ele seja válido também. Então, gama 3 θ igual a mais ou menos θ. Ou ele é válido left ou ele é válido right, né? Então, vamos ver se essas duas condições aqui são compatíveis, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dizer que a gente pega essa condição aqui. Vamos usar o seguinte. Então, supor que esse espinor aqui, ele é Majorana. Então, ele é válido. Então, vamos supor que θ seja válido. Então, eu vou ter certo. Então, θ satisfaz essa condição. Eu posso substituir aqui o θ, vamos fazer o seguinte, θ, vamos pegar essa condição aqui e vamos barrar. Θ barrado, gama 3 barrado, igual a mais ou menos θ barrado. Estou só barrando essa condição aqui. O gama 3 barrado, só para se lembrar, é gama 0, gama 3 dagger, gama 0. Né? Então é gama 0, gama 3 é gama 0, gama 1, então vai ficar gama 1 dagger, gama 0 dagger, gama 0, certo? Gama 0, gama 3 dagger, gama 0. Gama 1 dagger é menos gama 1. Gama 0 dagger é gama 0. Então, gama 0 ao quadrado faz 1, então gama 3 barrado é menos gama 3. Vou botar aqui, gama 3 barrado é menos gama 3. Então essa condição aqui,
vai me dar menos aqui. Então eu posso escrever que θ barrado, gama 3, é menos ou mais ou menos também, né? Menos ou mais, θ barrado. Só essa condição, só para usar. Então vamos dizer que a gente usasse essa condição aqui. Esse θ barrado que está aqui, eu posso substituir por θ barrado gama 3. Eu vou ter C, θ barrado. Então θ barrado vai ser menos ou mais, vou botar aqui para ficar menos ou mais. Θ barrado transposto. Então gama 3 transposto, θ barrado transposto. A gente tem isso aqui, né? Então isso aqui igual a θ. Tá certo. Agora, como usar essa condição? Então, vou botar aqui menos, mais. Então, C, gama 3 transposto. Vamos colocar aqui C é menos 1. E vamos colocar aqui C θ barrado transposto. Igual a θ. Então, C, gama 3 transposto, C é menos 1, é θ, né? É gama 3. Tá certo. Então, a gente vai ter... E se ele é maiorana, C θ barrado transposto é θ. Então, a gente vai ter que menos ou mais gama 3 θ é igual a θ, que é exatamente a condição de partida. Esse espinor aqui satisfaz a essa condição aqui. Então, eu posso, não tem nenhuma inconsistência, daqui não se prova daqui. Se eu fizer o mesmo exercício em 4 dimensões, usando a matriz gama 5, a gente mostra que a condição automaticamente ela dá o θ igual a menos θ. Aqui a gente obtém de novo a condição de quiralidade. Então, não é nenhum problema a gente impor maiorana vai em 2 dimensões. Então, 2 dimensões têm essa propriedade especial. Vou botar aqui. Não é possível, né? Então, a gente pode ter um espinor C, θ barrado transposto igual a θ, então a gente consegue impor a condição de maiorana e a gente consegue impor a condição de vai. Então, é possível, né, definirmos espinores maiorana quirais ou antiquirais, o que não é possível em 4 dimensões. Os espinores de maiorana tem que ter as 2 quiralidades, né? Até por causa da condição que a gente tem lá, que é θ leve, a condição, né? Se a gente pegar θ leve conjugado de carga, é o θc right. Então, se o espinor é maiorana em 4 dimensões, isso aqui é o θ right. Então, se o espinor tem componente leve, ele automaticamente tem uma componente right que é ligada à componente left dele. Quer dizer, a componente right dele é C, θ left barrado, transposto. Então, para um espinor de maiorana em 4 dimensões, eu preciso ter as 2 quiralidades. Mesmo que a quiralidade right seja o conjugado de carga da quiralidade left, mas tem as 2 quiralidades. Então, eu preciso das 2. Então, eu não posso definir um espinor que seja maiorana e puramente quiral. Em 2 dimensões eu posso. É possível definir um espinor de maiorana quirais, né? Contrariamente a 4D. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar aqui um instantinho na nossa aula de explico, como é que eu tinha definido. Que era gama 0, a gente tinha definido como sendo sigma y, e gama 1, a gente tinha definido como sendo I sigma x. Isso? Então a gente tem que a nossa matriz gama 3, que é gama 0, gama 1, ela é I sigma y, sigma x, né? É menos I sigma x, sigma y, e sigma x, sigma y é I sigma z, então é o nosso sigma z. Então a nossa matriz gama 3, nessa representação, é a representação de maiorana, né? De maiorana. Mas aí vocês estão observando o seguinte: a matriz gama 3 sai diagonal.
Então, e as duas matrizes, gama 0 e gama 1, são antidiagonais. Então, essa representação, ao mesmo tempo que é uma representação de Majorana, é também uma representação de Weyl. Porque a característica da representação de Weyl é aquela representação em que a matriz de integralidade se diagonaliza. Como acontece lá em 4 dimensões. A nossa gama 5, na representação de Weyl, né, ela fica 1, 0, 0, menos 1. Então, essa é a representação de... E as matrizes gama mi, elas têm aquela forma, 0, sigma barrado mi, sigma mi, 0. Então, as características da representação de Weyl são as matrizes gama antidiagonais e a matriz de quiralidade diagonal, com alto valor de mais ou menos 1, certamente. A representação de Majorana, o que caracteriza a representação de Majorana é matrizes gama puramente imaginárias. E é o caso que está acontecendo aqui. É o caso de essa matriz é puramente imaginária, essa matriz é puramente imaginária. Então essa, na verdade, é uma representação de Majorana Weyl. Então isso está, quer dizer, é uma outra forma, vamos dizer, mais explícita, na verdade é a representação de Majorana Weyl. Então, quer dizer, estou só colocando isso, porque é uma outra forma assim, mais explícita, né, dependente de representação, mas de ver que é possível definir Majorana Weyl em 2 dimensões. Isso eu já não poderia fazer em 4 dimensões. A álgebra de Clifford não vai me permitir. Vocês observam, a representação de Weyl em 4 dimensões, ela é 0, sigma barrado mi. Sigma mi 0. Quem são as matrizes sigma mi? Identidade e as matrizes de Pauli. Então eu não tenho todas as matrizes, quer dizer, o gama 0 é 0, 1, 1, 0. Eu não tenho matrizes totalmente imaginárias. Então a representação em 4 dimensões eu tenho a representação de Dirac, tenho a representação de Majorana, tenho a representação de Weyl. Em 2 dimensões eu tenho a representação de Majorana, tenho a representação de Dirac e tenho a representação de Majorana Weyl. É essa aqui. Então se a gente pegar o espinor Peral, então vamos dizer, se eu tiver essa condição aqui, né, gama 3 θ igual a mais ou menos θ, né? Então o que a gente vai tirar daqui, aplicando essa condição, então vamos pegar que o nosso espinor tem 2 componentes, o nosso espinor θ é θ1, θ2. Então, se o nosso espinor é left, então vamos usar só rapidinho. Então, se o nosso espinor é left, vamos dizer que a gente tem essa condição, vou lá, gama 3, θ left, igual a θ left. Então, 1, 0, 0, menos 1, θ1, θ2, igual a θ1, θ2. Então, é claro que θ2 é 0. Então, aí o nosso espinor left-hand, ele só tem essa componente left. θ1, e ele é real. Ele é um espinor, vamos dizer, real. Porque eu estou na representação de Majorana, a gente já viu que os espinores de Majorana, o que acontece na representação de Majorana? Quer dizer, essa condição C, θ barrado transposto θ, né? Se eu estou na representação de Majorana, a matriz C, a gente já viu quem é, quer dizer, essa condição aqui, na representação de Majorana, implica que o θ é real. As 2 componentes reais. Só colocar quem é a matriz de conjugação de carga, que nós tiramos na aula passada. No fundo, essa relação aqui é θ transposto, C é menos 1, quer dizer, isso aqui é menos, né? θ barrado é θ transposto, C é menos 1. Colocando aqui a matriz C é menos 1 e colocando θ transposto, a gente vai ver que as componentes são fica θ1 estar igual a θ1, θ2 estar igual a θ2. Que a matriz, na verdade, a matriz de conjugação de carga aqui é a matriz gama 0. Então a gente tem isso aqui, menos θ transposto gama 0 igual a θ dagger gama 0. Ou a matriz de conjugação de carga é menos gama 0. Tá? Então ela é menos gama 0, perdão. Então fica aqui o θ dagger é igual a θ transposto. Então, na verdade, θ1 igual a θ1 estar, θ2 igual a θ2 estar. Então esse θ aqui é real. Então, o espinor de Majorana vai left-handed, nessa representação, ele simplesmente é um espinor. Tem uma componente, ele é equivalente, vamos dizer assim, a uma grandeza só no escalar.
E se eu pegar um espinor right-handed, ao contrário, gama 3 θ right, que é igual a menos θ right, isso vai nos dar um θ do tipo 0, θ 2. Então também uma componente real. Então a gente pode definir espinor de Majorana vai, e os espinores de Majorana vai nessa representação são reais. Por que isso é interessante? Porque eu posso então pensar, será que, como a minha supersimetria, nós já vimos que a supersimetria, né, para ter um caráter hermitiano, a gente sempre define a partir, a gente coloca sempre as coordenadas do superespaço como sendo espinores de Majorana. Essa é a generalidade. Ou Majorana ou espinor sujeito a alguma condição de realidade. Pode ser pseudo-Majorana, mas tem que ter uma condição de realidade. Então, esse espinor aqui, em geral, nós escolhemos nos espaços-tempo onde essa é possível, a gente escolhe Majorana. De fato, né, o que a gente sabe é que duas dimensões, D igual a 2, 3 e 4 módulo 8, desde que o meu espaço-tempo seja 1, D menos 1, espaço tipo Minkowski, né? Então, se a dimensão total for 2, 3 e 4 módulo 8, a gente pode definir Majorana. Então, θ Majorana existe. E se a gente tiver dimensão 2, módulo 8, então θ Majorana vai existe. Então nós estamos em duas dimensões, que é onde justamente a gente tem Majorana vai. Então a gente pode dizer o seguinte, eu vou criar uma supersimetria que seja tal, onde o meu superespaço vai ser um espinor de Majorana vai, por exemplo, left. Então, ao invés de eu ter, na verdade, eu tenho uma componente espinorial só. Quer dizer, uma componente, o θ1. Ou eu posso criar um superespaço que tenha uma componente θ right. Então, essa supersimetria que tem uma componente left, então a gente chama essa, ou eu posso ali criar uma supersimetria estendida, eu posso criar um superespaço onde as coordenadas grassmannianas sejam, por exemplo, P, posso botar assim, θ, posso pegar esse θ aqui como sendo left, mas eu posso pegar, por exemplo, botar um número interno aqui, dizer, eu tenho I, tenho I que vai, sei lá, de 1 até P, normalmente a convenção é essa, I vai de 1 até P, eu posso dizer, eu tenho P coordenadas grassmannianas, que são espinores de Majorana vai. E aqui nesse caso, a gente pode dizer que eu tenho aqui esse θ aqui é um θ right. Eu gosto de botar aqui um índice, sei lá, botei aqui I, vamos botar aqui um índice I maiúsculo, que vai desde 1 até Q. Então eu posso definir um superespaço onde eu tenha espinores completamente quirais e Majorana, o que é o que eu quero sempre. Então, essas supersimetrias são chamadas supersimetrias PQ. Supersimetria PQ é uma supersimetria em duas dimensões, onde as coordenadas grassmannianas são Majorana vai, e eu posso ter P coordenadas Majorana vai left e Q coordenadas Majorana vai right. Vamos ter uma supersimetria 1, 0. O que seria supersimetria 1, 0? Supersimetria 1, 0, por exemplo, se eu quiser formar que é uma supersimetria 1, 0. Então eu vou ter as coordenadas do meu espaço-tempo e vou ter aqui uma coordenada θ, por exemplo, que é a Majorana vai left. Posso formar a supersimetria 0, 1, onde eu vou ter as coordenadas do meu espaço-tempo, mais as coordenadas, vamos chamar essas coordenadas para não confundir com essas aqui, de um psi. Então, esse θ aqui é uma coordenada Majorana vai left, esse psi aqui é uma coordenada Majorana vai right. Então, são as chamadas supersimetrias PQ ou supersimetrias heteróticas. Na prática, muitas vezes também se chama que essa supersimetria na prática foi muito conhecida como supersimetria n igual a meio. Então, muitas vezes a gente tem aqui que é uma meia supersimetria, mas é nesse sentido. A supersimetria n igual a meio, que foi a que ficou mais popular devido às teorias de corda heteróticas, né, é essa aqui, em que eu tenho uma coordenada de Majorana vai do tipo left.
Então é a chamada supersimetria n igual a meio, d igual a 2. 1, 0. E é fácil construir as características dela, né? Agora, se eu tiver a supersimetria normal, uma supersimetria, o que é um espinor de Majorana? O espinor de Majorana, ele contém a parte leve e contém todo espinor, né? Ele em princípio é a soma de uma parte leve e uma parte light. Então, quando eu pegar a supersimetria 1, 1, então eu estou pegando um θ left, uma coordenada θ left e uma coordenada θ right. E aí, claro, eu posso formar um espinor aqui, θ, que vai ser o θ left mais θ right. Se eu aplicar a condição de conjugação de carga, θc, vai ser θ left C mais θ right C. Mas como esses espinores aqui, quirais, também são Majorana, isso aqui fica θ left mais θ right, que é igual a θ. Então, pegando, né, a supersimetria 1, 1, na verdade eu estou formando a supersimetria convencional, que é a supersimetria n igual a 1. Deixa eu pegar então esse θ aqui, simplesmente Majorana. Então essa supersimetria aqui é a supersimetria 1, 1, que é a supersimetria que nós chamamos normalmente de n igual a 1, d igual a 2, que é a que nós começamos a introduzir na aula passada. Certo? Só para chamar a atenção, porque provavelmente vocês, que todos aqui são teóricos, né, na literatura, em algum momento podem se esbarrar com essa supersimetria n igual a meio, ou o que se chama heterotic supersymmetries, né? Então essas supersimetrias típicas de duas dimensões, onde nós temos espinores de Majorana básica. Então, só para dar um exemplo, vamos dar uma outra olhada nos pesos de Lorentz, desses espinores. Posso fazer uma pergunta? Ah, não, tá. Eu achei que eu ficar muito confundido. Fala. Quando a gente tem duas dimensões, Espaço-temporais, tá? em geral, tipo, as dimensões do espaço-tempo, Duas dimensões, tá? Esse P e esse Q tem liberdade de ser qualquer, não? Sim. Sim, pode ser? Ah, você diz, como que eu posso restringir? Não, boa pergunta, porque quando eu estou, por exemplo, em 4 dimensões, n é no máximo 8. Quando eu vou para 3 dimensões, n é no máximo 16. Quando eu vou para 2 dimensões, é no máximo 32. Que você pode ter 32 campos. Isso, 32 coordenadas. Porque só para lembrar vocês o seguinte, o que é a Porque também eu não estava nessa outra aula. Não falei sobre isso. Talvez a pergunta é lícita, né? Mesmo se tivesse, não tinha problema. Pronto, se a gente pegar a supersimetria n igual a 8, o que significa em 4 dimensões? Significa que nós temos 8 espinores de Majorana. Então, 8 espinores de Majorana em 4 dimensões, cada espinor de Majorana tem 32, então, componentes reais. O espinor de Majorana em 3 dimensões, ele tem 32 componentes reais. Vamos supor que eu estou na representação de Majorana, onde ele fica totalmente real. Se ele não estiver na representação de Majorana, a gente tem 16 componentes, tem a gente tem 32 componentes complexas, mas aí colocando a condição de Majorana, a gente relaciona essa. O que a gente sabe no final do dia é que cada espinor de Majorana tem 4 componentes reais independentes, mesmo que eu não esteja na representação de Majorana. Por exemplo, o espinor de Majorana, na representação de Dirac, ele tem essa forma aqui. Tem componentes complexos, mas no fundo, as componentes complexas, os números reais que estão aqui embaixo, estão aqui em cima. Então ele tem 4 componentes reais. Se eu for para a representação de Majorana, ele fica do tipo alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, onde esses 4 são reais. Na representação de Dirac, eu tenho 4 componentes complexas, mas assim relacionadas. Então eu tenho 4 parâmetros reais aqui, 4 parâmetros reais aqui. É isso que eu estou dizendo. Então, cada espinor de Majorana carrega 4 parâmetros reais independentes. Então, 8 espinores de Majorana vão carregar 32. Quando eu desço para 3 dimensões, cada espinor de Majorana tem 2 componentes. Espinor de Majorana em 3 dimensões. Então, ele é θ1, θ2. E é claro, eu posso sempre fazer a redução. O que é o espinor de Majorana em 4 dimensões, eu reduzo esse espinor de Majorana a 2 espinores de Majorana em 3 dimensões. Porque, é claro, esse aqui, tem 4 componentes reais independentes. Quando eu olho cada espinor de Majorana, tem θ1, θ2, θ3, θ4. Vamos dizer que ele esteja na representação de Majorana.
as quatro componentes são reais. Quando eu vou para 3 dimensões, os espinores são de 2 componentes, mas o espinor de Majorana tem 2 componentes reais. Então, cada espinor de Majorana em 4 dimensões pode acomodar os graus de liberdade de 2 espinores de Majorana em 3 dimensões. Então, aqui se eu tenho 8 espinores de Majorana, aqui então eu tenho 32 componentes reais, então em 3 dimensões eu posso ver essas 32 componentes reais distribuídas em 16 espinores. Então eu posso ter n igual a 16, d igual a 3. Claro, vocês podem perguntar, mas isso é uma simples numerologia? Não, é só pensar o seguinte: se a gente fizer a seguinte redução dimensional, suponhamos que a gente está em 3 dimensões, a gente tem as matrizes gama das 3 dimensões, gama mi, gama 0, gama 1, gama 2, e que eu tenha as 4 matrizes gama, vamos colocar assim, gama mi, de 4 dimensões. Então eu tenho gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Eu posso sempre escolher minhas matrizes gama assim. Gama 0, gama 1, gama 2 vai ser gama mi, 0, 0, menos gama mi. Essas matrizes aqui são as da álgebra de Clifford de 3 dimensões, 2 por 2, 2 por 2. Essa aqui dá 4 por 4. Então eu tenho matriz gama 0, gama 1, gama 2. Agora eu preciso da matriz gama 3, que anticommute com essas aí, e que tenha quadrado igual a menos 1. Então se a gente pegar, vamos dizer, uma matriz que tenha essa estrutura, e uma matriz que tenha essa estrutura, essa vezes essa, dá 0, gama, menos gama, 0. E essa vezes essa, dá 0, menos gama, gama, 0. Então, qualquer matriz com essa estrutura, anticomuta com uma matriz com essa estrutura. Então, se eu colocar aqui 0, identidade, 0, eu formo uma álgebra de Clifford em 4 dimensões, a partir de uma álgebra de Clifford, eu tenho 3 dimensões, gama 0, gama 1, gama 2, então aqui, e aí vocês observam o seguinte: as rotações que eu fizer em 3 dimensões, elas vão estar diagonalizadas, porque a rotação é o comutador de 2 matrizes gama. Então os 3 geradores do grupo de Lorentz em 3 dimensões vão estar diagonalizados. Claro, isso aqui já é a 3ª dimensão, eu estou fora do mundo 3-dimensional. Então, quando eu pegar um espinor de 4 dimensões, e for olhar do ponto de vista do espinor de 3 dimensões, nessa representação, se eu pegar um espinor de 4 dimensões, psi1, psi2, psi3, psi4, o que a gente mostra é que, pelas rotações tridimensionais, como essa matriz gama mini, ela é diagonal, esse espinor de cima não vai se comunicar com esse espinor de baixo. Então, se eu adotar essa representação da álgebra de Clifford em 4 dimensões, onde esses gama mi formam a álgebra de Clifford de 3 dimensões, um espinor qualquer de 4 dimensões, ele vai se quebrar em 2 espinores irredutíveis de 3 dimensões, que não se misturam sob rotações de SO12, porque qualquer rotação de SO12 vai ser diagonal, e aí não vai misturar esse com esse. Então é isso que eu estou dizendo. Então, quando eu pegar um espinor de Majorana em 4 dimensões, eu vou ter essas 2 componentes que não vão se misturar com essa. Então, cada espinor de Majorana em 4 dimensões vai se quebrar em 2 espinores de Majorana em 3 dimensões. Vocês podem dizer o que se mostra também, é claro. Se isso aqui for um espinor de Majorana em 4 dimensões, e eu fizer nessa representação, tirar quem é a matriz de conjugação de carga, usando a conjugação de carga de 3 dimensões, eu vejo que se esse cara é Majorana em 4 dimensões, esses 2 caras são Majorana em 3 dimensões. Então é por isso que eu estou dizendo isso. Que os 8 espinores de Majorana que estão aqui geram 32 componentes reais. Mas cada espinor de Majorana que está aqui se decompõe em 2 Majoranas de 3 dimensões. Então eu ganho N16. E aí, agora, a álgebra de... a álgebra de Clifford de 2 dimensões é igual a de 3. Claro que em 3 dimensões eu não tenho quiralidade, mas eu tenho Majorana. Em 2 dimensões também eu tenho Majorana. Agora, essas 16 componentes, esses 16 espinores de Majorana aqui, eles podem se reduzir a 32, né? Porque aí cada espinor daqui, de 3 dimensões, pode se quebrar num Majorana vai. Então eu tenho um Majorana vai aqui, um Majorana vai aqui. Então cada um que está aqui, desses 16, vai poder gerar um Majorana vai e outro Majorana vai. Então daqui eu ganho N igual a 32.
Então a gente pode chegar em duas dimensões com esse peito que é indo de 1 a 32. Certo? Então essa aqui é a história. Ninguém nunca chegou a isso. O máximo que a gente vê construído na literatura é 4. 4, 0, 0, 4 e 4, 4. Então, esse N, que seriam os possíveis número de supersimetria. número de campos de Majoranas, são iguais à dimensão desse espaço de, como se chama? Espaço de Clifford. Da álgebra de Clifford. Então quer dizer, quando você tem uma supersimetria n igual a 1, então você pega um espinor de Majorana em 4 dimensões. Você está falando, você pega um espinor de Majorana em 4 dimensões. Se você pegar 8 espinores, que é o máximo que você pode ter, por quê? Se eu pegar n acima de 8, eu começo a gerar spins maiores do que 2. Então, para garantir que eu vou até a gravitação, o máximo que eu tenho é n igual a 8 em 4 dimensões. Então, são 8 espinores de Majorana. E aí eu faço aquele tratamento ali. De 8 passa para 16, de 16 passa para 32. Tá legal? Essa aqui é a ideia. Se alguém quiser dar uma olhadinha, não é crucial, mas é interessante, assim, nas representações da álgebra de supersimetria, mostrando por que em 4 dimensões, fazendo supersimetria com espinores de Majorana, a gente pode chegar n até 8. Que existe uma relação que mostra o seguinte: o spin mais alto, o spin máximo da representação fundamental, da representação mais baixa, de menor dimensionalidade, de uma supersimetria n estendida, a gente mostra que o spin mais alto dessa representação vai ser igual sempre a n sobre 2 se o n for par. N sobre 4 se o n for par. Que vai ser n mais 1 sobre 4 se o n for ímpar. Então, se eu tiver n supersimetrias em 4 dimensões, a álgebra das cargas de supersimetria, que nós já deduzimos Q alfa com Q beta, dando aquele gama mi, C alfa, beta, T mi, a álgebra de supersimetria, ela mostra que o multiplete mais baixo da supersimetria, o multiplete, a representação fundamental de uma supersimetria n estendida, né, com n espinores de Majorana em 4 dimensões, ela vai admitir um spin máximo n sobre 4 se o n for par. Então, realmente, se n for igual a 8, dá spin 2. E n mais 1 sobre 4, se n for ímpar. Por exemplo, uma supersimetria em 4 dimensões, se eu pegar uma única supersimetria, o multiplete fundamental dela vai ter spin máximo meio, que é justamente o multiplete de Versumino, que tem um escalar, o spin meio, e um escalar auxiliar. Então, é por isso que a gente não vai acima de 8. Se for acima de 8, eu vou ter spin maior do que 2. E aí você não sabe nem fazer uma teoria de campos interagente, né, para spin maior do que 2. Bom, agora a gente sabe que a gente tem que falar isso com certo cuidado, depois dos seminários que a gente teve aqui nas 2 últimas semanas, né, do professor Bert Schroeder e do Jens Mund, né, eles estão trabalhando uma formulação interessante de campos que não são mais locais, mas que são campos que têm uma formulação tipo string, e aí eles conseguem, estão trabalhando e mostrando que eles têm vários exemplos, vamos dizer assim, auspiciosos, né? Exemplos promissores, vamos dizer assim, de teorias de campo para spins mais altos, com renormalizabilidade, unitariedade, sem precisar da simetria de gauge. E geralmente a gente introduz simetria de gauge para matar os spins mais baixos, quando o spin é maior ou igual a 1. E aí o que eles têm é essa formulação não local, ela abre mão da simetria de gauge, não introduz ghosts, e aí a gente pode ter uma formulação unitária. Acho que é uma coisa interessante para se ver essa linha de trabalhos aí do Schroeder. O Mund é professor lá em Juiz de Fora, e o Schroeder está visitando. Ele sempre vem ao CDPF, ele vai embora semana que vem, mas deve voltar mais para o final do ano. Ele sempre fica uns 4 meses no Brasil, e ele está trabalhando, né? Estão fazendo essa linha. Se alguém tiver interesse, são os seminários que foram dados essa semana aqui, semana passada e essa semana. E qualquer coisa, se precisar, só escrever para mim, eu passo para eles mandarem os trabalhos. Mas eu tenho os trabalhos deles, eles me passaram. Pô, eu só estou chamando a atenção disso, porque eu estou dizendo que spin maior do que 2 é problemático, mas a gente sabe que então tem pessoas se preocupando com isso aí. Muito bem. Então, só respondendo a pergunta, eu esqueci o nome do italiano.
Francesca, vamos esquecer. Francesca, não, Topang, Francesca Topang. Beleza. Bom, então, a gente pode falar dessas supersimetrias estendidas. Então, deixa eu só colocar aqui uma coisinha. Então, vamos dizer assim, em duas dimensões, a gente pode falar de supersimetrias PT D igual a 2. Então, as mais notáveis são 1, 0, a 2, 0 e a 4, 0. Claro que não vou precisar, depois 0, 1, 0, 2 é praticamente a mesma coisa. Depois também, interessantes são a 1, 1, porque aí é a supersimetria 1, 1, na verdade é assim, N igual a 1, D igual a 2. Temos a supersimetria 2, 2, também, que é N igual a 2, D igual a 2. E temos a supersimetria 4, 4, que é N igual a 2, D igual a 2. Então a gente tem essas supersimetrias interessantes em duas dimensões, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessa aqui, que é o que a gente estava conversando na aula passada, era essa, mas eu não mencionei nada sobre essas chamadas supersimetrias heterótipas. Só para chamar a atenção de uma coisinha, que é o seguinte, se nós pegarmos os pilotos, vamos pegar a matriz gama 3, que é a matriz, na verdade, quem é a matriz gama 3? Matriz gama 3 nós escrevemos assim, gama 0, gama 1. Que por sua vez eu posso escrever como um meio do comutador de gama 0 com gama 1. Elas anticommutam, então isso aqui dá o meio do comutador. Essa matriz, então, gama 3, né, ela está relacionada com o gerador das rotações. Quando a gente faz rotações, geralmente, quer dizer, a matriz de rotação, os geradores das rotações do grupo de Lorentz, em geral, as matrizes, né, os geradores gama mini, né, eles são dados por I sobre 4, por gama mi, gama mi. São esses geradores aqui que fecham a álgebra de Clifford do grupo de rotações. Quer dizer, se a gente pega gama mini e gama capa lambda, a gente tem a nossa famosa relação lá, né? Isso aqui dá I, eta mi lambda, gama mi capa, mi lambda, menos esse aqui global. Bom, então isso aqui é a álgebra de Clifford, isso aqui é a álgebra de Clifford de a álgebra de Lie, né, de SO1 D-1. Para qualquer que seja a dimensão, a gente pode sempre, através das matrizes gama, construir os geradores das rotações do espaço esferoidal com essa relação aqui. Então essa matriz aqui, na verdade, a matriz de quiralidade em duas dimensões é também um único gerador do grupo de Lorentz. Eu tenho um grupo SO1. SO1 é um grupo, né, do tipo, né, não é SO2, mas é do tipo SO2. Eu só tenho uma rotação, eu só posso fazer uma rotação no plano XY, né, no plano XT, plano TX. Então, essa matriz aí é a matriz de rotação. Então, quando a gente faz uma rotação, né, o nosso término, eu vou pegar rapidamente aqui, é o nosso grupo de Lorentz SO1, né? Então, a gente tem lá que C igual a 1, né? T', né? Vai ficar cosseno hiperbólico. Esse cosseno hiperbólico do parâmetro lá, será parâmetro alfa, né? T mais cosseno hiperbólico de alfa x. Aí x', cosseno hiperbólico de alfa t, mais cosseno hiperbólico também de alfa x, né? Matriz, então as matrizes do grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz em duas dimensões é isso aqui, cosseno hiperbólico de alfa, seno hiperbólico de alfa, seno hiperbólico de alfa. Claro que a gente relaciona esse alfa com a velocidade relativa, né? Então essa matriz aqui, né, ela
pegando a métrica 1, 0, 0, menos 1, que é cosseno hiperbólico. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, esse produto aqui, que vai ficar cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, menos seno hiperbólico, menos cosseno hiperbólico. E aí vai ficar cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico ao quadrado, que dá 1. Essa aqui fica seno, cosseno, menos seno, cosseno. Seno, cosseno, menos seno, cosseno. E essa aqui vai ficar seno hiperbólico ao quadrado, menos cosseno hiperbólico ao quadrado, dá menos 1. Então essa é a estrutura de uma matriz do grupo de Lorentz, né? A matriz, né, genérica do grupo de Lorentz, cosseno hiperbólico de um parâmetro alfa, seno hiperbólico. Essa matriz aqui é a matriz típica de SO. Claro que aí a gente pode depois fazer aquelas ideias, botar tangente hiperbólica de alfa igual a V sobre C, fazer aquelas coisas do grupo de Lorentz. Eu estou colocando isso para chamar a atenção, né, da seguinte coisa. Onde a gente quer chegar com isso? Vamos chegar na importância das coordenadas do ponto de luz nessa representação. Então vamos voltar aqui, eu tinha apagado, desculpa. Então, telinha é cosseno hiperbólico de alfa, T, mais seno hiperbólico de alfa, x', seno hiperbólico de alfa T, mais seno hiperbólico de alfa x. Então, se a gente expressar, vamos dizer que a gente pega essa coordenada aqui, telinha é mais x' sobre 2, né? Então, a gente vai poder escrever telinha mais x' sobre 2, vai ficar cosseno hiperbólico de alfa, mais seno hiperbólico de alfa, vai ficar o meio, né? O cosseno hiperbólico de alfa, mais o seno hiperbólico de alfa, tudo sobre nós, vai ficar, somar esse com esse. Então vai ficar um cosseno mais seno aqui, vai ficar um cosseno mais seno aqui. Então eu posso fatorar isso aqui, T mais x. Mas cosseno hiperbólico de alfa mais seno hiperbólico de alfa, isso aqui é exponencial de alfa sobre 2, aqui vai ter um outro exponencial, e aqui as funcionais menos, as exponenciais negativas se cancelam, então fica o meio de exponencial de alfa, T mais x. Isso? Não pode escrever assim. Então isso está mostrando o seguinte. Não é o fator 2, porque as positivas não se somam. As positivas se somam. Então tem 1, que é cosseno hiperbólico mais seno hiperbólico sobre exponencial de alfa. Eles têm um 2. Sobre 2 é exponencial menos sobre 2. Então os menos se cancelam, os mais somam, exponencial de alfa que fica o meio. Tá certo. Então, T mais x, né? Então a gente pode colocar aqui, se quiser, T mais x se transforma assim. E o T menos x, se a gente quiser, se transforma, se vai ficar esse menos esse, vai ficar T menos x, né? Vai ficar cosseno menos seno, e aqui vai ficar cosseno menos seno. Vou pegar o terminho, né? Colocar. Vai ficar cosseno mais seno, né? Vai ficar cosseno mais seno vezes T. Agora subtraindo, né? Perdão, estou subtraindo. Então vai ficar cosseno menos seno T. E aí, subtraindo, vai ficar mais, né? Vai ficar seno menos cosseno x. Então eu posso botar o sinônimo menos aqui e menos mais, né? Então eu posso fatorar cosseno menos seno e botar um t menos x aqui. Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Observação simples, né? E cosseno menos seno, aí agora sim, as exponenciais positivas se cancelam, as exponenciais se somam, então vai ficar aqui exponencial de menos alfa T menos x. Então, se nós trabalharmos com as coordenadas T mais x e T menos x, vamos pensar só aqui, então, essa coordenada aqui, vamos chamar aqui T mais x, vamos definir como sendo uma coordenada x mais. E T menos x, vamos definir como sendo uma coordenada x menos, né? Então, nosso elemento de linha, né, ds2, que é dt2, né, menos dx2, ela vai ficar dt2, então t igual a x mais x, então vai ficar, vou botar aqui
T, né? E o fator 12T. Então isso aqui vai ficar no final do dia, que a gente vai observar o seguinte, vou botar assim, T é igual a x mais x menos sobre 2, e o x é x mais menos x menos sobre 2. Então, quando eu pegar o dt2 e subtrair do dx2, os termos diagonais vão se cancelar. Vai ficar só o termo misto, vai ficar o dx mais, dx menos aqui, que vai se somar com o dx mais, dx menos aqui, por causa desses sinalmentos. Então, basicamente, o elemento de linha vai ficar dx mais, dx menos. Vou tirar o valor assim. Então, essas são as chamadas coordenadas do cone de luz. Por que elas são interessantes? Elas mostram o seguinte, que elas formam representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Uma transformação de Lorentz mistura T com X, mas não mistura X mais com X menos. Então essa é uma vantagem de se usar essas coordenadas, porque a gente reduz o espaço-tempo a dois setores irredutíveis, né? Sobre transformações de Lorentz. X mais tem peso 1, peso de Lorentz 1, a gente diz, porque é o coeficiente do expoente, e o x menos tem peso de Lorentz menos 1. Quer dizer, a transformação de Lorentz, nesse caso, é uma transformação tipo exponencial, com peso mais 1 e menos 1. Então, uma transformação de Lorentz, então, quer dizer, ou seja, a coordenada x mais e a coordenada x menos são representações irredutíveis do grupo de Lorentz, o que não acontece nas demais dimensões, porque elas vão sempre misturar. Mas eu posso sempre, em duas dimensões, fatorar o meu espaço-tempo, né, em dois setores, o setor mais e o setor menos. Por que eu estou querendo dizer isso? Vou pegar aqui. Então, só para colocar aqui x mais, né, então vou dizer x mais, linha, né, x mais, vou botar assim, x mais, por uma transformação de Lorentz, vai em x mais linha, que é exponencial de alfa, x mais. Vocês observem aqui que o elemento de linha tem que ser invariante. Então, de fato, a exponencial mais alfa aqui cancela com a exponencial menos alfa. Então, o elemento de linha é invariante, como deveria ser. Então, uma transformação de Lorentz em duas dimensões, ela pode ser decomposta, né? Posso representar as coordenadas do meu espaço-tempo, através dessas coordenadas chamadas coordenadas do cone de luz. Elas têm pesos. Agora, se for olhar, aí a pergunta é, claro, os espinores também se transformam sobre o grupo de Lorentz. Se eu pegar, então, o meu espinor e a transformação espinorial é do tipo, né, como é que as transformações espinoriais segundo o grupo de Lorentz? É exponencial, geral é 1/8 de ômega mini sigma mini. Então isso aqui é a característica, né? Quando a gente escreve o grupo de Lorentz, quer dizer, a transformação de Lorentz é 1/2 de ômega mini sigma mini. Os geradores são 1/4, então é por isso que dá esse igual 1/4 ou menos 1/4, mas dá o fator 1/8 aí, né? Então, essa é a estrutura geral de uma transformação de Lorentz vista no espaço espinorial. Se nós agora estamos nas duas dimensões, né, eu só tenho um parâmetro, o ômega mini é só o ômega 0,1, e o meu sigma 0,1, na verdade, é 1/4, né? Aqui, perdão. Aqui, esse sigma mini, não, aqui na verdade perdão, vou botar sigma kappa mini, perdão, vou botar sigma mini. E aí sim, o sigma mini no espaço espinorial é 1/4, né? Gama mi. Tá certo? Então é por isso que fica 1/8. Então aqui é 1/2. Então isso aqui é a estrutura geral, qualquer representação. No caso fermiônico, o meu sigma é 1/4 do comutador dos gamas. Então aí fica no final do dia aquele 1/8. Então no nosso caso, em 2D, né? A gente teria o seguinte, o psilinha vai ser, aqui nós vamos ter 1/4 de gama 0, gama 1, menos gama 1, gama 0. Vai dar 2 vezes o fator, vai ficar 1/2 aqui. Então vai ficar um fator 1/2 de gama 0 e gama 1. Então, peraí, então aqui eu devo ter feito alguma, peraí, aqui, deixa eu botar aqui,
1 meio. O parâmetro da transformação, vamos botar aqui o ômega 0, 1, que é o parâmetro alfa, e aqui o gama 0, ômega 0, 1, gama 0, gama 1, que é o nosso gama 3. Tá? Então, vamos fazer só uma coisinha aqui, é isso mesmo, né? Porque normalmente quando a gente coloca naquela formulação lá, os geradores dão 1/4, dá 1/8. Ah, tá certo. Por que vai dar 1 meio aqui? Porque eu vou ter 1/8 de ômega 0, 1, e aqui nós vamos ter o gama 0, gama 1. Só que não é ômega 0, 1, eu vou ter ômega 0, 1, gama 0, gama 1, mais ômega 1, 0. Ômega, gama 1, gama 0. Então tem duas somas aí. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Vai dar um fator 2, já dá 1/4. Depois o outro 2 vem do comutador, que é anticomútuo, então vai ficar 1 meio. No final do dia fica isso aqui. Vou botar aqui. Alfa sobre 2, gama 3, sim. Então a transformação de Lorentz dos nossos espinores, como os nossos espinores, nós estamos na representação de Majorana, a parte left vai ter peso meio, e a parte right vai ter peso menos meio. Por quê? Porque essa matriz é diagonal, ela é 1, 0, 0, menos 1. Então, quer dizer, a exponencial dessa diagonal vai ser exponencial de alfa sobre 2, 0, 0, exponencial de menos alfa sobre 2. Então, o nosso espinor left, usando essa nossa derivaçãozinha aí, o nosso espinor left ele tem peso de Lorentz meio. Então, vamos dizer, o θ left, se eu fizer uma transformação de Lorentz meio, ele vai no θ left linha, que é exponencial de alfa sobre 2, θ left. E o meu θ right, se eu fizer uma transformação de Lorentz, SO1 meio, ele vai no θ right em exponencial de menos alfa sobre 2 θ right. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente sabe que na transformação de supersimetria, o que a gente faz é gerar um bilinear. Né? Normalmente, nossa transformação de supersimetria é uma translação nas coordenadas grassmannianas e uma translação na coordenada espaço-temporal, que vai ficar xmi mais i, epsilon barrado, gama mi, em geral a gente faz isso. Então a gente precisa formar um bilinear fermiônico, um parâmetro de supersimetria e na coordenada do superespaço. Por que isso é importante? Porque isso já está me dizendo o seguinte, que do ponto de vista das transformações de Lorentz, nós temos 4 representações irredutíveis. Essa não se mistura com essa, e claro, os espinores não se misturam com as coordenadas espaciais. Então aqui eu tenho 2 representações irredutíveis também. Os espinores θ left têm esse peso de Lorentz meio, e os espinores θ right têm os pesos de Lorentz menos meio. Então eu posso dizer o seguinte, vamos supor que eu tenho uma supersimetria 1, 0. Então eu posso fazer uma transformação que vai ser o seguinte, pegar o meu superespaço xmi θ, onde θ é um espinor de Majorana vai left, vamos colocar assim. Então, ao invés de trabalhar com as coordenadas x0, x1, eu vou trabalhar com a coordenada x+, coordenada x-, e a minha coordenada θ. Vou passar a chamar θ left de θ. Então, isso aqui é o meu superespaço. Um 0. Tá? E aí, peso de Lorentz 1, peso de Lorentz menos 1, peso de Lorentz meio. E aí você está me dizendo o seguinte, eu vou pegar o meu θ', eu vou dizer, vai ser θ mais epsilon. Quando eu formar o meu x mais linha, isso aqui é supersimetria. Como é que eu implemento a supersimetria? Uma translação do superespaço. X mais linha vai ser x mais. Mas aí agora, esse cara tem peso de Lorentz meio, esse cara tem peso de Lorentz meio. Então eu posso compor isso aqui, epsilon θ. Meio por meio dá 1. Então, então isso aqui é vetor do grupo de Lorentz, vetor do grupo de Lorentz. E o x menos linha igual a x menos. Por isso que a gente chama de supersimetria meio. Porque a supersimetria, ela só atua na coordenada x+. Ela deixa a coordenada x- intocada. Por isso daí que então é um pouco mais assim, o pessoal chamou de supersimetria n igual a meio. Porque tem supersimetria, vamos dizer, só no setor
x mais, vamos dizer, só numa coordenada do cone de luz, na outra eu não vejo a supersimetria. Então, a meio igual a 2. Então a gente pode construir agora um modelo supersimétrico. Eu tenho uma coordenada Grassmanniana, aqui só para ter ideia, essas coordenadas anticomutam. Então, se eu tirar o conjugado complexo disso, isso vai ficar θ star, epsilon star. Mas se elas são coordenadas reais, e aí agora elas anticomutam, então eu preciso colocar um izinho aqui para tornar esse objeto real. Então, essas coordenadas são coordenadas Grassmannianas anticomutantes, e esse número aqui é um número real, e elas ambas são espidores de Majorana-Vaio. Então, o parâmetro, a coordenada do superespaço é um Majorana-Vaio left, e o parâmetro da SUSY é um Majorana-Vaio left também. E aí eu construo a minha supersimetria só no setor x do superespaço. Então é isso que a gente chama de supersimetria x. Associado a isso, tem uma série de trabalhos interessantes, que deu até PRL, do Jacquivi, um colega meu italiano, com Florianini. Eles andaram estudando que seriam, eles devem ter estudado, eu acho que o pessoal de Guará também andou mexendo com isso antes de você ir para lá, que eram escalares quirais. Que você, então, pode ter um campo se propagando só na direção x+. Você pode ter um campo que se propaga só na direção x+, ou um campo que se propaga só na direção x-. Então, o que é o D'Alembertiano em duas dimensões? É d mais d menos. Se eu passar das coordenadas d2 dt2 menos d2 dx2 para as coordenadas do cone de luz, o Laplaciano fica d mais d menos, atuando em φ. Então, se eu pegar um escalar que, por exemplo, dependa só de x+, né, essa derivada aqui é zero. Então, eu posso, em duas dimensões, definir campos que se propaguem, né, como definir objetos, né, que não são, que são quirais nesse sentido. Não são fermiônicos, mas são chamados de quirais, porque eles se propagam só numa coordenada do cone de luz. É só para chamar a atenção nisso. Então, essa supersimetria gerou uma série de discussões sobre campos em duas dimensões, as propriedades interessantes, modelos solúveis em duas dimensões. Então, deixa eu apagar aqui. Então, por exemplo, se nós quisermos construir uma supersimetria 1,0, só para a gente ver como é que a gente já sabe agora a sistemática da supersimetria. Então, se a gente quiser construir uma supersimetria 1,0, então nós já sabemos, nossas coordenadas vão tomar desse modo. Quem sabe x mais e x menos, a qualquer momento passa para t e x. E aí aqui é que a nossa coordenada θ, Majorana-Vaio left. Tá? Depois, nossas transformações de supersimetria, translações no superespaço. O que é o supercampo? Né? O nosso supercampo vai ser uma função, supercampo normal, vai ser, em geral, uma função das coordenadas espaço-temporal, vamos colocar assim, né? x', Então agora eu só tenho uma coordenada. Então eu vou pegar, por exemplo, esse campo aqui, não importa qual é a natureza de Lorentz, ele pode ser escalar, não importa, vetor. Então esse campo aqui é uma representação genérica do grupo de Lorentz SO11. Então eu vou poder botar aqui um campo componente φ de x', e aqui a única coordenada que eu tenho à disposição é θ. E aí aqui eu coloco, por exemplo, θ psi de x'. Claro, se esse cara aqui for bosônico, um campo bosônico, esse aqui é bosônico, esse é fermiônico, então esse vai ser fermiônico. Se esse campo aqui já for fermiônico, esse é fermiônico e esse é bosônico. Mas então é uma supersimetria bem maneirinha, bem simples, porque eu só tenho uma coordenada. Dá para fazer uma função de modelos interessantes com isso. Então tem essa coordenada apenas, né? Então, por exemplo, se eu quiser a integração, quer dizer, a minha ação supersimétrica, né? A minha ação supersimétrica, em geral, como é que a gente escreve uma ação supersimétrica, né? Faço a integração em todo o superespaço. Nesse caso, o superespaço tem uma única componente, θ. E aí aqui a gente multiplica um certo conjunto, um polinômio de supercampos. Posso formar um polinômio aqui, né? Que dependa dos supercampos que eu vier a definir. Agora, claro, o supercampo tem essa estrutura. Então a gente pode, a partir do... Lembrando, então, como é que a gente define supercampo no superespaço, lembrando lá do trabalho velho,
que a gente discutiu aqui do salão dos traços de, quer dizer, qual é a ideia do superespaço, do supercampo? O supercampo, né, ele tem essa propriedade, quer dizer, ele implementa as transformações de supersimetria dos supercampos. Então, uma transformação de SUSY implementa a supersimetria de uma forma ativa. Então, isso aqui vai em φ, né, de x' bi θ'. E aí a nossa transformação de supersimetria, né, quer dizer, a variação de supersimetria de um supercampo vai ser o φ de x', θ', menos o φ de x'. Então, a gente vai ter, aqui a gente faz a expansão em Taylor, né? Então vai ficar φ de x mais i epsilon θ, x menos, e aqui θ mais epsilon, menos φ de x'. Tá? E aí a gente faz a expansãozinha aqui, isso aqui vai ficar o φ de x mais θ, que vai, φ de x mais x menos θ, que vai se cancelar, e isso aqui vai produzir para nós um i epsilon θ, d mais do φ, derivado em relação a x mais do φ, mais epsilon, derivada θ do φ. Então a gente pode botar esse epsilon aqui, fatório esse epsilon aqui. Então isso aqui vai ficar dθ mais i θ d mais φ. E aí, como a gente faz normalmente, a gente identifica esse objeto aqui como sendo o gerador da supersimetria, carga, né? Quer dizer, a transformação, né, ΔΦ, né? ΔΦ, a variação de supersimetria do supercampo é o parâmetro, a carga de supersimetria e o supercampo. Aí, quando a gente sabe a carga, a gente automaticamente sabe a derivada covariante. A gente introduz a derivada covariante para ela anticomutar com a carga. Porque o que eu quero é que a variação da derivada covariante do supercampo se transforme da mesma maneira, seja epsilon e φ. Ou seja, eu quero que a derivada covariante de um supercampo também seja do supercampo, se transforme da mesma forma que o supercampo. Então, quando eu coloco esse B aqui, para esse B passa por aqui anticomuta, ele tem que anticomutar para chegar aqui. Então, eu preciso criar uma derivada covariante de SUSY que anticomute, né, com o Q. Então, um Q que anticomute com esse SUSY, naturalmente, quer dizer, um D que anticomute com esse Q, naturalmente vai ser um D de θ menos I θ D mais. Né? Porque dθ anticomuta com dθ, dθ aqui vai ficar I D mais, aqui vai ficar menos I θ D mais, né? Porque esse dθ vai passar, vai tirar o U, vai ficar I D mais, isso, né? E anticomutar. Então, esse cara aqui anticomuta com esse, o anticomutador de dθ com θ dá menos 1, isso, dá mais 1, né? Desculpa. Esse carinha aqui, com esse cara aqui dá 0, tá? E esse cara aqui com esse cara aqui, esse anticomutador aqui dá mais 1. Então, se cancela. Então, esse D e aquele Q anticomutam. Então, ou seja, eu já tenho derivada covariante, tenho gerador, tenho supercampo. Agora, o que eu posso fazer é criar, né, polinômios, né, atuar com a derivada, por exemplo, no supercampo. Vamos supor, então, agora, então, quer dizer, eu tenho Q, tenho D e tenho um supercampo qualquer. Então, para a gente ter uma ideia, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um supercampo escalar, digamos que φ seja um supercampo escalar. Um escalar de Lorentz. Pode falar. Eu não entendi uma coisa aqui na expansão. Pode falar. Quando a pode gente... ser errado. Não, acho que sou eu não entendo. Não, falei. Então, olhamos os pedaços. Não? Então, a gente tem I, epsilon com θ dá um escalar, não? Porque epsilon tem as mesmas dimensões. Isso. Então, quando a gente tem esse epsilon multiplicado esse dθ de φ, isso. Tem que ser um escalar também? Como é? Tem, pelo seguinte, porque dθ, a derivada em relação a
θ, ela se comporta como se fosse uma diferença, porque é variável de Grassmann. É por isso, tá certo? Então, as coisas ficam... Está casado, né? Esse cara aqui tem x mais tem peso de Lorentz mais 1, então x menos tem dx mais tem peso de Lorentz menos 1. Então, o peso daqui cancela o peso daqui. Esse F tem peso mais meio, mas d de θ tem peso mais meio também. E derivar, né, em relação à coordenada grassmanniana, significa é como se você tivesse a derivada é um diferencial. Tá? O que mais que eu tenho que fazer aqui? Bom, então fizemos D aqui, né? Tá. Então agora a gente vai pronto. Vamos pegar um supercampo escalar, só para a gente ter uma ideia mínima aqui. Então, o nosso supercampo φ vai ser um supercampo de x mais, x menos, θ. Então, vai ter uma coordenada φ, um campo componente φ, que depende de x mais e x menos, e mais aqui um θ, vamos dizer assim, psi, também, que depende de x mais e x menos. Se φ for um supercampo escalar real, então φ é real. Se esse cara aqui, então vamos ver que a gente pega um supercampo escalar real, supercampo escalar de Lorentz real. Então, se ele for real, então esse cara é real. Θ é real, é maiorano. Então, para esse cara aqui ser θ psi ser real, é preciso colocar um i aqui, né? Porque aí se eu pegar i θ psi e pegar o conjugado complexo disso, isso aqui vai ficar menos i psi está θ está. Que é menos i psi θ, que é mais i psi θ. Então psi nesse caso é um espilor de maiorana. Então, esse cara aqui, então para isso aqui ser um escalar, esse cara tem peso de Lorentz mais meio. Então, se esse cara aqui é Lorentz left-handed, esse cara aqui é maiorana right-handed. Para poder dar o peso zero, né, e ficar com um escalar dos dois lados. Né? Então, esse campo aqui é um escalar de Lorentz, esse aqui é um escalar de Lorentz, então isso aqui é um left, então tem peso mais meio de Lorentz, então esse aqui tem que ter peso menos meio. Então, esse campo aqui é um escalar left-handed. Se a gente tirar, por exemplo, a derivada por variante desse campo, vamos tirar aqui. A derivada por variante de φ. Então eu vou derivar, a primeira parte da derivada por variante é derivar em relação a θ. Então ele vai produzir aqui um i psi. Deriva em relação a θ. E depois ele vai ter menos i θ d mais. Menos i θ d mais φ. Então isso aqui deu para nós, você está dando para nós a derivada por variante desse supercampo. A parte derivada de mais. Então esse cara aqui, essa derivada θ, ela atua aqui. Depois esse cara aqui vai derivar aqui, mas aí θ2 é zero. Ok. Porque é grassmanniano. Então o termo desaparece. Então fica só isso no final do dia. E aí a gente tem um termo aqui, isso aqui já é parte do termo cinético, né? Para eu formar, né, por exemplo, o d'Alembertiano de φ, que é no fundo d mais d menos φ, numa ação eu precisaria ter alguma coisa do tipo d mais φ, d menos φ. Porque aí eu integro por parte, produzo d mais, d menos, então, quer dizer, na minha ação de Klein-Gordon em duas dimensões, né, d φ dá d mais φ, d menos φ, certo? Então, uma boa, para eu gerar um termo cinético razoável, aí eu poderia pensar assim, pegar uma ação cinética que fosse, bom, integral das duas coordenadas do superespaço, d2x, e aí tem um fatorzinho jacobiano, a dx mais, dx menos, mas deve ter um fator no meio aí, porque a minha, é só lembrar da definição, a gente definiu x mais como sendo t mais x, e definiu x menos